River Plate e Palmeiras hoje. O que vai dar? Quem vence? Palmeiras, River Plate ou ninguém dá um empate? Salve, salve, torcedor Verdão, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje trazendo a provável escalação aí do Palmeiras, que encara o River Plate no Monumental de Nunes pela Libertadores. Lá na casa deles vai ser um jogo bem complicado. O Palmeiras que vem jogando muito bem e vem botando aí como favorito. Vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes quero convidar a você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada do Palmeiras. Tudo do Verdão, tudo do Palmeiras, sempre tentando trazer aqui informações atualizadas. Vamos lá conferir, no final estarei trazendo uma breve análise. E aí, Júlio, esse jogo, hein? Um empatezinho lá tá bom pro Palmeiras, mas o que será que vai acontecer? É um jogo difícil. Difícil. Para os dois, e eu acho que para o ângulo do River a pressão é muito maior, porque o Palmeiras é um time que joga fora de casa muito bem, talvez o melhor da história da Libertadores. A gente nunca teve uma equipe que ao longo de tantos anos, essa era Abel Ferreira, né, tenha sido tão dominante fora de casa. O Palmeiras dificilmente perde. Então é sempre um problema, porque o Palmeiras faz uma grande... Problema para os outros, né? O Palmeiras faz sempre grandes campanhas na fase de grupos. E isso já era assim até nas vagas magras, né? O Palmeiras, historicamente, sempre foi um clube forte. Quando entra na Libertadores, vai muito bem na fase de grupos. Continua sendo assim agora nas vacas gordas, vamos dizer assim. E aí, consequentemente, o time adversário no mata-mata precisa fazer a primeira partida em casa, conseguindo um resultado para tentar sobreviver a uma segunda partida no Allianz. Aí já não consegue o resultado, porque o Palmeiras é muito bom fora de casa, já chega aqui em São Paulo meio que derrotado. Essa é uma dinâmica que a gente vê. Os times que jogam contra o Palmeiras, primeira partida em casa, jogam muito pressionados. Precisa fazer resultado, não consegue fazer resultado contra um time que joga muito bem fora de casa. Então eu tô achando que o empate hoje é o resultado mais plausível. Porque acho que até o River vai falar, olha, se empatar aqui, vou lá para São Paulo, tento arrumar um empate lá e para pênalti, que nem o Boca fez recentemente, né? Quer dizer, é difícil algum time conseguir ganhar do Palmeiras por 2, 3-0 e dar uma encaminhada na eliminatória. Eu diria que quase impossível. E é um Palmeiras que muitas vezes vai melhor até fora de casa do que em casa, né? Então, faz boas campanhas fora de casa. Daqui a pouco a gente vai ver esse retrospecto recente do Verdão atuando longe de seus domínios. Eu vou jogar o Latif por último, hein? Porque eu quero saber do Samir. Samir, o que dá hoje, hein? Eu tô na mesma pegada do Júlio. Eu acho que o Palmeiras tem boas condições de sair com um resultado positivo lá na Argentina. A gente olha a escalação do River... É um time que não tem tanta pegada de marcação no meio campo. É o time mais envelhecido, né? Se jogar o Quinteiros, então, no meio campo, envelhece mais ainda. Tudo bem que é Quinteiro, na verdade, né? E marca menos ainda. E marca menos ainda. Tudo bem que tem a qualidade de bola, né? Ele distribui bem a bola, tudo. Mas eu acho que é um time mais envelhecido. É uma boa oportunidade para o Palmeiras sair com resultado positivo. O River já foi muito mais difícil, né? A gente tem dois técnicos hoje que... os dois times têm mais técnico, talvez, do que time, né? Não vou falar elenco, o Palmeiras tem um elenco, né, um pouco maior que os rivais no Brasil. Os técnicos são as maiores estrelas. São as maiores estrelas. Só que o River tem um time mais envelhecido e eu bato muito na tecla da saúde física. Eu acho que o Palmeiras tem mais saúde física, velocidade, dá para sair com um bom resultado lá e depois garantir em casa a classificação. E olha que o River contratou bastante nessa temporada, mas de fato alguns jogadores aí já mais envelhecidos, repatriando alguns atletas, daqui a pouco a gente vai ver isso. Laterais também. Da Copa, né? A gente vai ver a escalação. Vamos ver a escalação, vamos ver o investimento que o River fez também nessa temporada, que a gente fala muito dos times brasileiros, né, do poder econômico que os times brasileiros têm hoje, mas o River não fica muito atrás não, até numa comparação com o Flamengo. Latifi, eu quero informação já. Quero informação. A gente pensando nesse time do Palmeiras, muitas dúvidas, né? Será que o Andréas Pereira começa jogando? Será que ele vai com o Lucas Evangelista? Porque isso deu muito certo na última partida contra o Internacional. Na própria lateral direita também há uma dúvida. Será que o Kelvin, que veio, né, despontando e já ganhando oportunidades aí com o Abel Ferreira? Ou o Giai, pensando num time que precisa ter uma segurança maior jogando fora de casa? O que a gente tem de informação? É uma questão curiosa na lateral direita, né? Porque o Kelvin foi o titular nos últimos 5 jogos do Brasileirão,
Só que quando o Palmeiras jogou na Libertadores nas oitavas de final, foi o Giai e funcionou muito bem, né? O Palmeiras venceu por 4-0 no jogo de ida contra o Universitário, ilustrando um pouco o que o Júlio falou, né? De que resolve antes. E por ser um jogo que o Palmeiras vai precisar jogar um pouco mais recuado, né? Mais de 80 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Inter. E mesmo quando o Palmeiras estava bem, né? No jogo contra o Boca, que o Júlio citou, o Palmeiras teve uma postura muito reativa, né? Não quis a bola e... Por essa perspectiva, muito se fala de poder aparecer o Giai na lateral direita, né? Porque o River, a gente vai ver a escalação depois, mas é um time que passou a jogar com 3 zagueiros e se encontrou no final de semana contra o Estudiantes. Galhardo falou que o time precisava vencer daquela forma para encarar a eliminatória com o Palmeiras. E sobre o Andrés, é uma questão mais improvável de que ele esteja entre os titulares. O Evangelista está numa sequência muito positiva, fez gol no final de semana. E o Andrés só teve 20 minutos contra o Internacional, quando o time já estava mais largado, se assim a gente pode dizer, porque faz 4-0 no primeiro tempo. É natural que na segunda parte o desempenho não seja o mesmo. Então, essas dúvidas... É muito mais provável que o Giai apareça na lateral direita pela questão defensiva e que o Evangelista siga no time titular por essa questão de entender mais o jogo do Palmeiras, como esse time é, e é uma opção mais defensiva ao Andrés, na minha visão também. Você lembra, Luísa, naquele jogo de 2020, eu não lembro se foi em 20 ou em 21, era Libertadores 20, que acabou em 21, não lembro se o jogo lá da Argentina foi no finalzinho de 2020 ou no comecinho de 2021, né, que tudo atrasou. E o Palmeiras ganha por 3-0, aquele é um jogo em Avejaneda, não é no Monumental de Nunes. E no fim, na classificação, quando o Palmeiras perde por 2-0 no Allianz, o Abel vai pra cima do Gadiardo ali, parece que ele quer bater no Gadiardo, né? Mas ele vai, não, eu te amo, né? Eu te amo, Gadiardo. Foi tietar o Gadiardo. Ele foi tietar daquele jeito, né? E o Gadiardo frustradíssimo de urso, com a eliminação. O Abel, nessa gentileza toda, e até pra tietar, ele parece que ele quer matar o cara, né? Ou seja, eu acho que naquele momento o Abel tinha vindo do PAOK lá 2, 3 meses antes. Era um Zé Ninguém, né? O Abel era um Zé Ninguém. Ninguém sabia quem era o Abel Ferreira. A única coisa que ele tinha feito na carreira, obviamente como jogador, tinha jogado seleção portuguesa, mas tinha vencido lá o Jorge Jesus num jogo único e colocado o PAOK na Champions League. Naquele momento, o Abel está tietando o Gadiardo, né? O Gadiardo é o técnico campeão de Libertadores, um técnico que foi especulado pelo Barcelona. Hoje, eu acho que eles estão em patamares completamente diferentes. Eu acho que o Abel, em 5 anos, se transforma num técnico, o maior da história do Palmeiras, um dos maiores da história do futebol brasileiro, certamente o mais importante do continente hoje. Se o Benfica prefere ir atrás do Mourinho do que do Abel, problema do Benfica, eu acho que o Abel já deveria estar abrindo portas mais importantes lá no mercado europeu. E o Gadiardo é o contrário, né? O Gadiardo especulado pelo Barcelona, vai parar na Arábia Saudita, é demitido no meio do campeonato, aí volta porque não dava para demitir, fica lá no banco de reserva, lendo o livro enquanto o time estava jogando, uma coisa, assim, deprimente. E essa volta do Gadiardo ao River não ganhou o Campeonato Argentino, aliás, que é uma dificuldade, né? O Gadiardo ganhou só um Campeonato Argentino em 200 anos com o River. E não é um time que passa a sensação de campeão da América. Pode eliminar o Palmeiras? Pode eliminar o Palmeiras. Mas acabou de fazer um Mundial fraco, contratou, tem só 2 derrotas na temporada, é o River, é uma camisa importante, é um time que precisa ser respeitado. Mas hoje, 5 anos depois, a diferença entre os técnicos, para mim, é brutal, ela se inverteu completamente. Isso que você está dizendo, Júlio, se reflete nos times também? Um River que talvez fosse favorito aí contra o Palmeiras anos atrás, nesse jogo mesmo que você cita, em 99 também. Hoje o Palmeiras entra como favorito, não jogando lá, mas como favorito no confronto, por conta disso que o Júlio está falando, de como isso se igualou e pelo que o Palmeiras tem feito aí nos últimos anos. Você vê assim, Samir? Acho que sim, se a gente pegar as 2 escalações já mostra, né? O River está numa outra pegada, apesar de ter contratado bastante, contratou jogadores que estavam livres no mercado. O próprio Quinteiro foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians não quis. Então, e o River vai lá e contrata o jogador e tem atuado. E na escalação do Palmeiras, a gente vê mais qualidade, né? Tanto que o Latif trouxe a informação, Andrés Pereira,
é uma dúvida, né? Imagina você deixar um jogador... Imagina se caísse o Andrés lá no River. É titular Porra, absoluto. apertou a camisa aqui. Não, né? hoje o Pérez é titular, né? joga, Nath Boa tarde, Fernandes. pode jogar. Joga fácil. E tem uma coisa na escalação do Palmeiras que o Latifi citou, que o Abel pode fazer hoje também, se ele quiser. Ele tem 2 meias lá na frente. Tudo bem que o Felipe Anderson voltou a... Até o Latifi brincou comigo aqui no off, né? Você criticou o Felipe Anderson, ele voltou a jogar Só bola. para responder, eu sabia. Não, é porque eu acompanho o Felipe Pô, mas Anderson... você e E o mundo, né? A torcida do Palmeiras também. E eu acompanhei quando ele subiu da base do Santos pro profissional, o técnico era o Muricy. Eu conheço bem o Felipe Anderson, ele é esse sonolento. Ele vai fazer uma partida boa, né? 3 mais ou menos, aquela coisa toda. Ele tá jogando bem. E o Facundo Torres, pra mim, ainda não deu certo. Desculpa, mas não deu certo ainda. O que o Abel pode fazer num jogo, se tiver um jogo muito pegado contra o River hoje? Põe o Andrés Pereira, que vai te dar uma qualidade lá atrás na saída de bola, até para ajudar na questão. O Aníbal é bom jogador, mas não tem a qualidade que o Andrés Pereira tem. Você pode jogar com... Não precisa ser só o Evangelista ou o Andrés Pereira. Você quer pôr pode o colocar os Evangelista dois com o Andrés? E fica fácil. Aí você escolhe um para tirar... Se um dos dois não estiverem bem lá na frente na armação, tanto o Felipe Anderson como o Facundo Torres, você tira um dos dois e joga com o Evangelista e com o Andrés Pereira. Mas você acha que pode? Ele defensivamente pode fazer esse time isso? não sofre, não? Mas tirando o Aníbal? Jogando com ele 3. quer Não, tirar tirando o o Aníbal não. Tirando com 3. tirando um dos meias. Pensando Isso em pode. trazer mais um pegada meia. ainda. Tira um dos meias, o Facundo Torres ou o Felipe Anderson, que os dois tem hora que ficam apagados Mas é o nos Facundo jogos. que deve ser titular hoje, não, Maurício? O Maurício, ele teve uma lesão no último derby, ele sentiu um problema na lombar e ele foi desfalque em alguns treinos da semana. E ele não foi o titular contra o Inter, né, no final de semana, por conta dessa lesão. E o Facundo foi, e o Samir estava falando que o Facundo não se achou ainda no Palmeiras, e esse jogo ele foi muito bem, ele dá uma assistência pro Vitor Roque, então ficou uma impressão positiva. Como o Maurício também retornou e jogou muito pouco, o Facundo ganhou essa chance a mais. Então a expectativa é que ele seja esse meia pelo lado direito no Palmeiras hoje. Isso que o Samir está falando é até uma dúvida que a gente tem para a vida do Andrés Pereira, digamos, no Palmeiras, né? Sim. Ele vai disputar essa posição com o Lucas Evangelista ou, na verdade, com os meias? Porque ele pode jogar como camisa 10. Já que a gente acho tá que ele vem falando lá do atrás time, buscar. Vamos ver o campinho, que aí a gente consegue visualizar melhor, ilustrar melhor o que a gente El está Campinho. E a gente segue debatendo por aqui, com as possibilidades, que é bom que a gente vê falando sobre as possibilidades que o Abel tem. Então seria o Everton no gol, aí o Kelvin, com essa dúvida, o Kelvin ou o Giai na lateral direita, Eu tô a com o dupla Flávio, de eu zaga. aposto no Giai, viu? Por ser argentino também, Júlio? Ele conhece os caras. Conhece. Acho que assim, é um jogador Tem demais. cancha. Jogador demais. Porque esse jogo de hoje é um jogo de peso. Sim. É um jogo de ter mais peso, de você não piscar o olho diante da gritaria do adversário. Então, assim, o Giai eu acho que tem mais a característica do jogo de hoje do que o Kelvin, que ainda é muito jovem. Talvez também tenha essa personalidade, mas... E ele dá uma segurança, uma sustentação maior defensiva, né? Também, pensando nisso. Então, vamos lá seguir com o campinho. O Everton, essa dúvida na lateral direita com Kelvin ou Giai. A dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo. Piquerez na esquerda. Aí temos Aníbal Moreno e Lucas Evangelista. Esse time sem Andréas Pereira, hein, gente? Tem essa possibilidade, claro. Maurício, mas o Facundo Torres também, até o Latifi está contando pra gente que chega como favorito para pegar essa vaga. Felipe Anderson do outro lado e na frente, aí sim, não acho que ele vai mexer porque isso deu certo demais. Flaco Lopes e Vitor Roque. Então são algumas dúvidas, hein? Primeiro, Kelvin e Giai. A gente está comentando aqui, jogo para o Giai, é isso? Acho que sim. Acho que ele vai alternar esses dois e... fugindo do simplismo de esse defende melhor, esse ataca melhor e tal. Eu acho que pela característica do jogador mesmo, do peso, ser mais experiente. Ser argentino até. Ser argentino, eu acho que o Giai deve ser o favorito aí para esse jogo. A comissão técnica do Palmeiras entende que o Giai é um jogador que vai muito bem nos embates individuais defensivos, né? E o Kelvin é muito mais esse jogador que tem um refino com a bola. Tanto é que
o Kelvin, ele dá uma pré-assistência contra o Inter que dá uma fatiada bonita, um cruzamento no segundo pau. Uma pré-assistência? Porque ele Agora cruza... tem, Não, tem. a gente vai ter mais tem. essa, né? Pré-assistência? Acho que nos atualizar. Assistência bonita. PVC não deixa chamar nem de assistência. Se chamar Pois é, chamar de pré-assistência, você vai Mas morrer, é verdade, o Kelvin ele tem se destacado por ser um jogador mais ofensivo e que quando ele tem a bola no pé, sai coisa boa. O Giai não, o Giai é muito mais um jogador que destrói a jogada, que rouba essa bola e entrega para alguém que vai fazer algo melhor. Por ser um jogo onde o Palmeiras vai jogar fora de casa e vai ter essa pressão do rival, eu aposto no Giai por conta de ser esse jogador mais que se impõe mais nos duelos e é mais físico, né? E aí, no meio de campo, Aníbal Moreno com Lucas Evangelista, foi algo que o Lucas deu muito certo, né, nesse jogo contra o Inter, depois que o Andréas entra. E aí, o Samir até levanta a possibilidade de ele jogar com o Andréas, mas tirando o Maurício? Seria sem Maurício e sem Facundo. Lembrando que não é uma informação, tá? Uma ideia. Não, é uma informação possibilidade. é com o Latifi, né? Com o Latifi. É uma possibilidade. Eu estou sendo patife, na verdade. Né? A ideia, eu acho que a gente vai acabar vendo isso na sequência, porque o Lucas Evangelista tem feito bons jogos. Quem vai sair? O Aníbal é o volantão, que... Ele não quer vender a vaga fácil pro Andrés. Ele não vai vender. Tá chegando, eu que vou sair do time. E se o Andrés ganhar espaço realmente, tudo bem que o Maurício vai muito bem. Aí eu fecharia, o meu meio-campo seria Aníbal, Lucas Evangelista, Maurício e o Andrés Pereira. Sem o Felipe Anderson. Sem Felipe Anderson. Para mim, Sem eu acho que o tempo vai mostrar isso. O tempo vai mostrar isso. Tem uma história aí com o Felipe Anderson, já deu pra perceber. Samir e sua bola de cristal, o tempo vai Pode dizer. ser que aconteça mesmo, porque o Felipe Anderson até outro dia não estava aqui. Contra o Inter ele foi bem demais. O Abel, ele disse em uma coletiva de imprensa recente que o Palmeiras esperou um ano pro Felipe Anderson sair aplaudido do Allianz Parque, porque ele teve um destaque recente, né? Deu assistência agora sim, deu uma assistência contra o Internacional. Mas, Luísa, tem também a característica do jogo, né? Igual a gente estava discutindo do Kelvin e o Giai. Num jogo em casa, você pode ir com o Felipe Anderson. No outro, você tira o Evangelista. Então, assim... Tem elenco pra isso, né? Gastou, não foi à toa. Tem elenco pra isso. Eu só não acho que o Andreas vai chegar sentando na janelinha. Sim, até porque o Abel já mostrou isso, né? Você precisa entrar no esquema, se adaptar. E ele costuma fazer isso, né? Com os jogadores que chegam. O que é interessante é que, você falou do River com 3 zagueiros, esse vai ser um desafio para a dupla de ataque. Porque time com 3 zagueiros, eu gosto, tá? Mas, assim, time com 3 zagueiros, quando você tem um homem de referência, os outros pontas e tal, você pode confundir esse tipo de formação. Agora, 3 zagueiros para 2 atacantes, ainda mais como eles têm jogado, que eles têm jogado como 2 atacantes mesmo. O Flaco, talvez um pouco por trás, mas a gente já viu também eles inverterem, o Flaco entrar mais na área, o Vitor Roque fazer o passe. Aí é ótimo você jogar com 3 zagueiros. Você tem 3 caras para fechar esse espaço onde os 2 estão circulando e um na sobra ainda, né? Então, vai ser um desafio e tanto para eles conseguir superar um modelo de 3 zagueiros como o do River. Sim. E é jogo pro Flaco aparecer, cara que tá num ótimo momento, seleção argentina, convocado, jogando o Monumental de Núñez contra o River Plate. É jogo pro Flaco? Dar aquela carimbada, assim, olha o meu momento? Vocês acham? Não, acho que sim. E o River é um time que tentou tirar o Flaco do Palmeiras antes. Né? Antes dessa explosão do Flaco, seleção argentina. O River tentou tirar o Flaco do Palmeiras e o que aconteceu? O Palmeiras falou, eu investi uma grana, foram 9 milhões de dólares na época. Teve todo esse processo que o Palmeiras fez com o time de nutrição. Falou, Flaco, não, a gente vai cuidar de você. Flaco, vai fica forte. Fica forte. Perca o medo de comer. Muita gente falava que ele tinha medo de comer. E aí o River vem atrás do Palmeiras. Como é que esse atacante serve para o River Plate e não serve para a gente? O Flaco terminou a temporada passada como artilheiro do time com 21 gols. Esse ano já está com 17. Então a expectativa é que ele supere ainda mais, vive uma grande fase. Até ontem na live do Palmeiras com o Lavieri e o Massini, a gente estava brincando. Quem foi no estádio ver Palmeiras e Inter ficou assustado com o nível que o Flaco apresentou, porque era difícil de acreditar que era o mesmo jogador que estava nesse elenco do Palmeiras esse tempo todo.
Em relação à postura, se esse Palmeiras é melhor, claro que vai ter toda a atmosfera. Aliás, daqui a pouco a gente vai direto lá para a Argentina, porque André Lucena vai entrar com a gente para mostrar como é que tá o clima lá. São esperadas 82 mil pessoas no Monumental de Núñez, papel picado, vai ser uma festa. A gente já sabe como os argentinos fazem festa, né? Então, não vai ser um ambiente nada tranquilo, vai ser um ambiente bem hostil aí para o Palmeiras. Então, o Palmeiras deve ter uma postura, Samir e Júlio, mais agressiva, mais cautelosa? Como é que o Palmeiras deve se portar? Fazendo o jogo dele, um jogo vertical de transição, como é que vocês veem? Tem que ser uma postura moderada, né? Nem ficar lá atrás esperando muito o River, porque se tomar pressão lá fora, a gente sabe como são os argentinos, vai acabar sofrendo gol. E claro, jogar na transição e na velocidade, apostar nos dois lá na frente. O Vitor Roque, para não falar que eu só critico, né? O Facundo Torres e o Felipe Anderson, eu falei muito bem do Vitor Roque. No de primeira, antes dessa sequência de gols dele, porque é um jogador que estava sendo muito criticado, não estava marcando muitos gols, mas brigando muito, né, voluntarioso. Eu não entendi a substituição do Abel nos jogos contra o Corinthians, quando ele tira o Vitor Roque ali no intervalo, final, na decisão. Para mim foi um grande erro. Então, assim, e até o Flaco, né, que a gente está comentando agora, para mim casou muito bem com o Vitor Roque. Eu acho que a evolução do Flaco tem muito a ver. É igual no Corinthians o Yuri e o Memphis. O Yuri estava vivendo uma fase muito ruim, né, aquela coisa lá de todo mundo criticando, tropeçando na bola. Quando chega o Memphis, os dois casaram bem, porque um combate mais, o outro joga mais na categoria. Eu acho que é muito isso. O Vitor Roque, ele briga muito e o Flaco, né, tecnicamente é muito bom. Casou bem essa dupla e o Palmeiras tem que apostar nos contra-ataques com os dois. É até interessante isso que o Samir está trazendo. Hoje a mídia, né, está especulando, né, que o Palmeiras está vindo como favorito. Apesar do River ter contratado bastante, as contratações não têm tanta qualidade quanto a do Palmeiras. Andrés Pereira pode vir no banco de reserva devido à pouca minutagem que teve. Só aí, né, se eu não me engano, 20 minutos contra o Internacional. Um jogo que já estava se encaminhado já com a vitória, um jogo que muito morno para ele ter entrado. Hoje vai ser um tipo de jogo mais pegado. E acho difícil aí ele entrar no lugar do Evangelista, né, que também vem jogando muita bola. Não tô falando que Andrés Pereira vai bancar sempre pra ele, não. É bom ele abrir o olho aí, que a vaguinha dele aí já tá quase sendo garantida. E vamos lá, que hoje o Palmeiras vem com Everton no gol, né? Na dupla de zaga aí, Murilo e o nosso Gustavo Gomes. Teremos aí nas laterais Piquerez, Kellen. No volante aí, né? Nosso pegador Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício. E lá no ataque lá teremos Felipe Anderson e a dupla aqui, né, que tá dando o que falar, Flaco Lopes e Vitor Roque. E para vocês que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada do Palmeiras. Tudo do Verdão, tudo do Palmeiras, sempre tentando trazer aqui informações atualizadas.